Olá, as fronteiras brasileiras são um desafio. São mais de 16 mil quilômetros a serem vigiados. Nós fazemos divisa, inclusive, com os 3 principais produtores de cocaína do continente. Quem fala conosco sobre esse desafio é o senador Neuto de Conto. Senador, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa e linkar essa questão das fronteiras com o combate do narcotráfico no Rio de Janeiro. Nos últimos dias de novembro, nós vimos que foram apreendidas armas, um verdadeiro arsenal de guerra, toneladas e toneladas de maconha, cocaína e crack, que mais circula no país do que é produzido aqui. É um desafio, né? Ainda bem que as autoridades acordaram, porque o que nós vimos nos últimos dias no Rio de Janeiro é uma demonstração do comando, da força e principalmente da estranheza de ver esse verdadeiro exército na clandestinidade, destruindo famílias, lares, destruindo a sociedade em favor exclusivamente através da transgressão. Por isso que, como político, como parlamentar, como pai de família, nos preocupa muito. Eu que faço parte do parlamento do Mercosul, onde debatemos os problemas das divisas, e um dos temas mais palpitantes, inclusive nas últimas reuniões, está na pauta para tratarmos com muita profundidade a segurança e a ação para que todos os países juntos passam a proibir a entrada ou a saída e até a produção, que eu acho que é o caminho que nós temos que atacar, é a produção. Seria um ponto nevrálgico. Fronteiras mais bem vigiadas, provavelmente ajudaria, mas eu acho que nós devemos alcançar, nesta proposta de aprofundamento, a eliminação da produção. Com certeza. Que seria o caminho mais curto e mais rápido. Senador, o senhor falou do Mercosul, mas agora ventila-se a possibilidade de uma ação articulada de todos os países da América do Sul. O senhor acha que essa é uma bandeira que, inclusive, vai atrair outros países da América do Sul para esse bloco? Sem dúvida alguma, nós entendemos que toda a América Latina deveria estar presente em fatos da importância do ser humano, que é o maior patrimônio que nós temos. É o maior patrimônio para o Brasil, mas é também para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai ou para qualquer um dos outros países. E esse patrimônio tem que ser preservado. Preservando a família e o patrimônio, nós temos certamente uma elevação social, econômica, política, cultural e, sem dúvida nenhuma, as nossas fronteiras ficariam aliviadas. Contudo, fronteira tem que ser comandada pelo Exército. Fronteira tem que ser vigiada dia e noite. Ninguém pode passar por ali e tem que responsabilizar aqueles que deixam passar, porque ela é proibida. Ela entra, tem um caminho, tem um jeito, ela vem de todas as maneiras. A divisa dos países não tem muro. É aviões que passam para cá e que voltam, que trazem a mercadoria, trazem por terra de caminhão, trazem de todas as formas. E hoje encomendam até armas e elas chegam no nosso meio. O Parlasul, ele se reúne no mês de dezembro e no dia seguinte à reunião do Parlasul vem a cúpula social que vai discutir a integração. Essa questão das fronteiras é diretamente uma questão de integração, não é? Nós temos vários temas, mas a reunião do dia 13 em Montevidéu, é do dia 14 e 15 em Foz do Iguaçu, onde o debate, a pauta, realmente é a integração. E nós temos alguma coisa muito forte. Entre elas, é o problema da droga, o problema da cocaína, o problema do entorpecente, o problema do contrabando, o problema das armas. Nós temos a divisa no ataque às doenças. Por exemplo, uma epidemia em qualquer dos países, ela passa para outro país. Ela tem que ser tratada em conjunto. Nós temos um problema, e eu conheço um problema com mais profundidade, que é a doença animal. Que ela é transmitida e a fronteira não elimina.
E nós somos, em Santa Catarina, o maior produtor de carne de frango e de suíno, sem vacinação e bovina também, porque foi feito um trabalho ao longo do tempo. E é o único estado na América Latina que pode-se dizer que estamos isentos, sem vacinação. E por quê? Porque tem uma vigilância 24 horas por dia, e eu vou nas divisas com a Argentina, e lá está a vigilância do Estado, não deixando passar para o Brasil qualquer tipo de produto animal. E não só os animais, o produto dos animais, para que eles não contaminem a nosso rebanho. Isso não quer dizer que eles estão infectados. E assim a mesma coisa é o processo da arma, das drogas, deste contrabando fantástico que atrapalha a nossa vida. E lógico, aí nós temos os receptores, que é o pior de tudo. Isso é a responsabilidade do Brasil. E aqui nós temos que aplaudir a ação que aconteceu nos últimos dias, no Rio de Janeiro, principalmente naqueles complexos, onde milhares de toneladas de cocaína e principalmente de maconha foi recolhida e muita arma. Mas não está terminado. Eu acho que o país precisa fazer de cada favela daquelas que estão sendo tomadas, instalando a segurança pública, instalando colégio, instalando quadras de esporte e cadastrando todos os habitantes, acho que é um primeiro passo fundamental para eliminar esta sociedade que tanto prejudicam a todos nós brasileiros. Agora, senador, voltando mais um pouco de novo para a questão do combate às drogas, para a participação do Parlasul nisso tudo, a gente começa a ver elencados questões que dizem respeito ao cidadão, que justificam uma integração maior e que não são realmente assim capitaneadas pela questão unicamente econômica. Nós entrevistamos o senador Geraldo Azevedo, que ressaltou a visibilidade que a questão econômica tem para justificar a formação de um bloco, mas que há tantos outros motivos que justificam essa formação. Então a gente vê agora essa questão das drogas que afeta todos os nossos vizinhos, interesse do cidadão, pontualmente do cidadão. Com certeza o parlamento é um fórum para essas discussões. E agora o Parlasul também discute as suas bancadas, como é que vai ser essa representação. Como é que está essa discussão? O que pode interferir nesse trabalho de integração, essas novas bancadas e essa nova definição? As bancadas, elas terão que ser, a partir de 2012, tem que ser exclusivas e eleitas pela sociedade brasileira, pelos argentinos, pelos paraguaios e pelos uruguaios. Nós temos um impasse que o Paraguai ainda não aceitou a Venezuela no bloco. Consequentemente, com o veto de um país, nós temos as dificuldades para o avanço, principalmente para a distribuição da proporcionalidade de quantas cadeiras cabe a cada país. O Brasil está definido que em janeiro, em fevereiro, no início da nova legislatura, ele vai ser representado por 37 parlamentares. A Argentina por 26, o Paraguai por 18 e o Uruguai por 18. Este é um quadro até a eleição que todos os países deverão fazer, porque é muito difícil atender um mercado comum trabalhando 2 ou 3 dias por mês, porque nós temos as nossas tarefas aqui. E no Brasil. E tendo um parlamento exclusivo, ele fica 50% nas ações e nas votações no Uruguai, que é o país escolhido, e os demais tempos buscando todos os problemas que o Brasil tem para integrar. E aqui eu cito alguns. Para buscar uma cidadania do Mercosul, nós temos que começar no banco das escolas. Eles terão que aprender o português e nós o espanhol, para que nós possamos nos unificar pela língua. Nós temos que buscar a cidadania pelo reconhecimento dos títulos. Então nós temos que ter um único currículo escolar, quer seja no primário, no secundário e nas universidades. Hoje um brasileiro que se forma em Buenos Aires não consegue, trazendo a sua certidão, ele não consegue trabalhar no Brasil. Não tem um reconhecimento automático. Não tem reconhecimento, porque tem problema curricular. E essas dificuldades nós temos profundo. Aí nós poderíamos... São várias padronizações. Hoje nós temos milhares de veículos rodando, brasileiros rodando, porque nós abastecemos o Mercosul praticamente com centenas e milhares de veículos diariamente. Nós temos que ter uma placa comum.
Nós não podemos ter problema. Nós temos que ter uma moeda de câmbio. Nós dependemos de uma moeda americana para dizer se nós podemos ver. E o desequilíbrio dos Estados Unidos nos desequilibra entre nossos países. Então, são tão profundos assuntos que precisaríamos muito tempo para debater o Mercosul. E falando em tempo, nosso já está se esgotando, mas a gente encerra a entrevista dando uma ideia ao cidadão de quantos assuntos estão envolvidos nessa integração dos países do nosso continente. Eu agradeço ao senhor a presença aqui no nosso programa, peço desculpa pelo tempo curto que força o final dessa entrevista. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Rádio Senado, suas conveniadas. E se você quiser rever esse programa, ver outras entrevistas ou entrar em contato conosco, acesse nossa página www.senado.gov.br/TV.